no ar em que Cristo.tv. Que eu faço com todos. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, doce justiça, que Tua e Tua glória para todos sempre, ó Pai. Hoje é o dia 28 de fevereiro. 28 de fevereiro, meus filhos, para a maioria da humanidade é uma data comum, vulgar. Mas para mim, para meu pai e para o reino de Deus é uma data especial. Lembrança inesquecível. É uma lembrança que não consegue sair de dentro de mim, do meu corpo, do meu cérebro. E um dia não conseguirá sair dentro do cérebro de toda a humanidade. Um dia a humanidade toda vai saber que o Senhor, meu Pai, mandou fazer esse trabalho lá em Belém do Pará. E vai saber também como é que a SUS nasceu. Ela nasceu num ato revolucionário, um ato libertário, no dia 28 de fevereiro de 82. Façam os cálculos. Ela está com a idade que eu tinha quando entrei na catedral. A SUS tem exatamente hoje 33 anos, que é a idade que eu tinha quando pratiquei por ordem do Altíssimo o ato libertário. É no dia 28 de fevereiro de 82 que o Senhor, meu Pai, instituiu a SUST, o reino de Deus na terra, formalizado pela SUST. Meu Pai mandou que eu marcasse um encontro com o povo na Praça Dom Pedro II, em Belém do Pará, também conhecida como Praça dos Leões, e procedesse com uma revolução. E depois que eu falei durante 3 horas ao vivo na TV Guajará, extinta hoje, ele mandou que eu marcasse um encontro com o povo. Ele tinha comigo lá 10 mil pessoas, que podem ver as fotos, acho que acabou de mostrar, né, desse grande dia, que ele mandou que eu entrasse na Catedral de Belém, mostrasse para o povo que aquilo ali que estavam fazendo era uma farsa. Ele disse assim, meu Pai, que eu haveria de proferir o seguinte sermão na frente do altar, removendo o mentiroso que ali estava. Saiam daqui, ladrões mentirosos, vendilhões de falsos sacramentos, adoradores de ídolos, eu sou Cristo. E ato contínuo subi no altar, conforme a ordem do Pai, e o povo me aclamava, Cristo, Cristo. E meu pai mandou que eu pegasse o bonequinho, que quebrasse o bracinho do bonequinho, mostrasse que tinha um arame dentro no lugar de osso, que eu era de carne e osso, meu pai disse, para dizer ao povo. E o povo me viu, me ouviu, e toda a mídia que estava lá viu e registrou, só que nem todos tiveram autorização de divulgar. E lá se vão 33 anos, meus filhos. Daí, depois de umas 2 horas lá, finalmente chamaram a polícia, que veio cerca de 40 policiais e tiraram o povo à base do empurrão e cacetete. E por último, o Filho do Homem. Aí o tenente Van Tremen fez uma escadinha para eu descer do altar e fui para fora da catedral. E o Senhor me avisaram na véspera que haveria um caminhão à minha disposição para desfilar com o meu povo. Mas eu não sabia. Ele não me disse que o caminhão estava repleto de policiais em cima. Ele disse que eu tinha um caminhão à disposição. E daí, quando eu vi o caminhão, subi no caminhão, é claro, começaram a me questionar, discutir que não podia, que lá era só da polícia. Eu disse, não, mas meu pai disse que agora esse caminhão fica à minha disposição para desfilar para o meu povo. Eu desfilei. A cabeça lá da sacada viu e até disse para o jornalista que não gostou do desfile de ir. Mas eu fiz o desfile, a 10 km por hora. Aí veio uma contra-ordem pelo rádio para me levarem para a central de polícia.
E me levaram. Aí chegando na delegacia, obviamente monitorado pelas forças ocultas e não tão ocultas assim, que vieram do além-mar, as ordens, o delegado histericamente: tire a túnica dele, tire a roupa dele. Quem tu pensa que tu és, seu filho da... Né? Elogiou minha mãe, minha genitora. Aí tiraram minha túnica. Pensavam que eu ia ficar despido, mas meu pai tinha providenciado que sempre tem que ter um forro na minha túnica. Eu fiquei só com o forro durante todo o trajeto, todo o tempo que eu fui interrogado. Passei por todos os trâmites legais, o delegado histérico foi lá, me ameaçou na cela, mas os prisioneiros que tinham olhos para ver e ouvidos para ouvir, fizeram uma coleta de jornais velhos e colocaram no chão da minha cela, para que eu não ficasse na umidade, que estava muito úmida a cela, a princípio só para mim. Aí depois me levaram desta cela imunda para o Instituto Renato Chaves, onde foram proceder com a identificação, esses exames de praxe, né? Em 8 horas, e todo esse trabalho foi acompanhado principalmente pela Rede Globo de televisão, que era a única que tinha câmera externa naquele tempo, porque a TV Guajará era filiada da Band, mas o diretor me avisou que eles não teriam condições, mesmo que eu falei 3 horas ao vivo, não tinham condições de me acompanhar na praça pública nem na catedral, porque eles não tinham naquele momento câmeras externas. E aí eu vi a Globo sempre me acompanhando, né? Um dia ela vai prestar o serviço para a humanidade, que a humanidade espera. Lá na catedral ela postou-se no lado esquerdo do altar assim e filmou tudo, do início ao fim. Era verdadeiramente um trabalho profissional. Mas voltando do Instituto Velho Renato Chaves, eu estou tentando resumir. Logicamente fui levado no camburão, eu e mais meu seguidor, que Deus o tenha, que o Varela. Quando cheguei no presídio chamado São José, que hoje é um museu, o coronel Bahia disse para os jornais, e saiu registrado: a justiça não pode processar Jesus Cristo novamente. E o pessoal lá me aclamaram para ver os jornais da época: Cristo, Cristo, Cristo. A população carcerária assim me chamou, me recebeu. Fiquei 15 dias lá, sendo examinado oficialmente por uma junta psiquiátrica, que disse que, nas perspectivas mais otimistas, um diagnóstico sobre mim só no dia do juízo final, porque alegaram que eu estou numa outra esfera atípica que não tem como diagnosticar. E durante aqueles 15 dias eu recebi o povo lá que vinha tomar a bênção, e tinha inclusive um psiquiatra, o doutor Antenor Costa, que havia sido curado pelo meu pai através de mim com câncer no sangue, que vinha de madrugada, porque ele não queria vir de dia, de madrugada trouxe uma rede para eu dormir, porque lá em Belém do Pará, naquele tempo as prisões dormia todo mundo em rede, né? Ele trouxe uma rede branca e vermelha para eu dormir, e também trouxe um mosqueteiro de rede, e vinha sistematicamente me trazer coco para eu tomar água de coco em natura. Enfim, saudade, boa recordação dele, Dr. Antenor Costa, que foi proibido pela direção do hospital, pela organização que ele dirigia lá, dos espíritas, de falar publicamente de mim, mas que o senhor tem sua santa paz, que crê que o passar do tempo já deve ter partido, ele era bem mais velho que eu. Bom, e daí, meus filhos, o tempo passou, 15 dias, exames, etc. 17 advogados vieram lá tentar me convencer a assinar uma petição, alegando que eles podiam me internar. Veio uma comissão de Roma para pressionar o Poder Judiciário, mas no dia 14 de março, o poderoso Senhor inspirou o Dr. Jaime Santos Rocha, ele mesmo que disse que o meu lugar era no manicômio, para que ele me chamasse lá na presença dos advogados, jornalistas, de novo, que não puderam divulgar. Ele me questionou durante umas 2 horas sobre os mistérios de Deus, sobre as leis de Deus, sobre o reino de Deus.
E como era muito quente na sala do juiz, com muita gente, e quando eu pedi para ir ao banheiro, então quando eu saí do banheiro, ele tinha uma folha de papel ofício amassada. Ele disse: mestre, eu não tenho uma toalha limpa para te oferecer, enxugar agora, você lavei meu rosto, só enxuguei aquela toalha de papel ofício amassada por ele. E aí saí dali e fui levado pelo Coronel Bahia, que Deus o tem em sua santa paz, também aqui uns 50 e poucos anos na época, uns 60, que ao despedir-se de mim na Travessa Mucajá 366, ele me levou numa Kombi marrom, que era do presídio, e eu vi um homem sisudo, um homem acostumado a lidar com criminosos, acostumado ao regime militar. Eu vi um homem lacrimejando. Não era o choro de uma Madalena arrependida, mas o choro de alguém que tem coração, que sentiu, depois de 15 dias, depois de tantas vezes estar comigo, que eu era autêntico, que eu sou autêntico. O restante dessa história toda está disponível na net. O que não está disponível está sendo escrito, onde a humanidade toda vai saber. Hoje em dia já não dá mais para esconder-me. A TV alemã já veio 2 redes de televisão aqui, a Inglaterra está vindo, a Noruega veio, o Benetton fez, não teve coragem de divulgar, mas fez um documentário, e assim por diante. Não dá mais para esconder, porque meu pai deixou claro há 2000 anos, pela minha boca, que não se pode construir uma cidade no topo de uma montanha e escondê-la, tampouco pode se esconder uma lâmpada se debaixo de uma cama. Então meu pai deixou claro isto, que está chegando a hora que a humanidade toda vai saber sim que ele cumpriu o prometido, que reenviou sim aqui na Terra para implantar aqui o reino dele, um reino magnético, repleto de energia, sinais e luz, cuja sede é aqui na Nova Jerusalém, no Apocalipse 21, Brasília. É aqui o reino de Deus. Ninguém é obrigado a crer. Claro que, inclusive, os filhos de Deus não precisam crer, eles sentem, eles sabem que aqui é a casa do Pai. E o reino de Deus não vai estender-se com um templo. Ele não mandou construir templos por aí, não. Cada filho de Deus que fica sabendo quem sou, que me ouve e me reconhece pela minha voz, transforma-se numa sucursal do reino de Deus. A casa dele torna-se uma sucursal do reino de Deus. Ele aprende, ele recorda, ele volta à naturalidade que eu ensinei há 2000 anos, a rezar no quarto com a porta fechada. Ele começa a se lembrar, os filhos de Deus começam a lembrar: poxa, por que crucificaram o Filho de Deus? Por causa que ele ensinou a rezar no quarto com a porta fechada, como está em Mateus 6, versículo 6. Ele disse que não era para ir em igreja, lugar nenhum. E daí onde o ódio veio, os donos dos cabrestos ficaram com muito ódio de mim. E daí onde que eles providenciaram. Só que até nisso meu pai previu tudo e me disse que eu, além de passar por esse processo que eu tinha que passar para resgatar o pecado da humanidade, quando eu voltasse aqui eu seria de novo rejeitado a priori, como está em Lucas 17, versículo 25 a 35, para depois, só depois, meu pai disse, a humanidade toda saber que eu estou na terra, e também está previsto que meu cabelo estará branco da cor da neve. Apocalipse 1, versículo 14. Ato Libertário, a Divina Revolução, TV Guajará, Canal 4, Rede Bandeirantes Band. Sexta-feira, 26 de fevereiro de 1982, Belém, Pará. Henri Cristo com a Bíblia expondo a gravidade do pecado da idolatria. Henri Cristo falou por 3 dias consecutivos na TV Guajará, Canal 4. No terceiro dia, 26 de fevereiro de 1982, falou durante 3 horas ao vivo, convocando o povo para um encontro no domingo. Henri liderou uma revolução mística a fim de libertar a humanidade das fantasias e dos engodos dogmáticos, mostrando o caminho da verdade e da luz.
No histórico dia 28 de fevereiro de 1982, mais de 10 mil pessoas, segundo os cálculos da Polícia Militar, compareceram à Praça Dom Pedro II e, após um breve sermão, acompanharam Henrique Cristo até a Catedral da Sé. Ao adentrar a catedral, Henrique Cristo sustou o ritual da missa, vociferou contra o comércio religioso, a venda de sacramentos, adoração de estátuas e expulsou os sacerdotes bradando: Saiam daqui, ladrões mentirosos, vendilhões de falsos sacramentos, adoradores de ídolos, eu sou Cristo. Henrique Cristo subiu no altar menor, situado no centro da catedral, e, transformando-o num andor, ordenou aos seguidores que o conduzissem a fim de anexá-lo ao altar mor. Henrique Cristo invocou seu Pai, Senhor e Deus, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onisciente, onipotente, onipresente, único Senhor do universo, cuja morada não se limita aos templos construídos por homens. Obediente à ordem do Altíssimo, apanhou no lixo o crucifixo, arrancou a estátua da cruz e quebrou-a, ante o olhar estupefato dos presentes que o aclamavam. Cristo, Cristo, Cristo! Demonstrou nesse gesto libertário não ser um bonequinho pregado na cruz, e sim Cristo vivo, de carne e osso. O sacerdote retornou acompanhado e ordenou que retirassem Henrique do altar. No momento do confronto, o Senhor disse: é a hora da violência. Pega a vela, bate na cabeça dele, senão ele também vai subir no altar. E no altar, meu filho, só tu podes subir. Henrique bateu com a vela na cabeça do sacerdote que, assustado, se evadiu. Enquanto o sacerdote veio por trás, o capacho, propositalmente sem camisa, simultaneamente se infiltrou pela frente, numa tentativa de derrubar Henrique Cristo do altar. Foi, todavia, rendido pelos populares. O sacerdote retornou e arremessou uma cadeira contra Henrique Cristo no intuito de derrubá-lo do altar e abortar a divina revolução. Mas, obediente ao poderoso eterno Senhor do Universo, Henrique rapidamente segurou a cadeira e, num magistral gesto de triunfo, colocou-a sobre o altar para servir-lhe de assento. Nesse exato momento, o Altíssimo disse que a cadeira legitimaria o trono hoje existente sobre o altar da Santíssima Trindade, na sede do Reino de Deus formalizado pela Soust em Brasília, Nova Jerusalém, Apocalipse capítulo 21. Após o violento confronto, Henrique Cristo designou 2 seguidores para que guardassem suas costas no altar. Minutos depois, o sacerdote chamou o batalhão de choque da Polícia Militar, que durante 2 horas evacuou o povo da catedral à força, flagrante do momento em que um cidadão invoca seus direitos constitucionais. O tenente Van Crane fez uma escadinha com as mãos para que Henrique Cristo descesse do altar. Quando Henrique era conduzido para fora da catedral, seu Pai, Senhor e Deus disse-lhe o nome da nova ordem mística, Soust, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, que se constitui na oficialização do reino de Deus sobre a terra, na formação de um só rebanho e um só pastor. No sábado, véspera da Divina Revolução, antes de perpetrar o ato libertário, Henrique Cristo fora avisado por seu Pai, Senhor e Deus de que haveria um caminhão à sua disposição e deveria apossar-se do mesmo a fim de desfilar e abençoar o povo. Saindo da catedral, ao avistar o caminhão tomara que chova da polícia militar, Henrique viu-se cumprir a promessa do Senhor. Coroando aquele sublime momento de glória, Henrique subiu no caminhão e determinou aos policiais que o veículo fosse conduzido a 10 km por hora a fim de que pudesse abençoar o povo.
A princípio eles relutaram em obedecer, mas Henri Cristo, dizendo ser ordem do Pai, se impôs, exercendo a autoridade de que fora investido ao receber a ordem do Altíssimo. O mesmo povo que testemunhou o ato libertário veio emocionado em sua direção. Ao receber uma contra-ordem, o soldado motorista aumentou a velocidade e conduziu o caminhão com Henri Cristo à central de polícia para interrogatório e dali ao presídio São José. Chegada de Henri Cristo à central de polícia. Rosto sereno, pés descalços, uma vez mais rumo ao julgamento dos homens, como no tempo em que se chamava Jesus. Sob impropérios e implacáveis ordens do histérico delegado de polícia, Hamilton César Ponte Souza, foi-lhe arrancada a túnica. Em delírio, o delegado lucubrou que Henri sem a túnica seria menos convicto. Da central de polícia, Henri foi conduzido ao presídio São José, hoje transformado no Museu São José Liberto, onde permaneceu durante 15 dias e saiu sem depender de advogados. Henri Cristo concedeu inúmeras entrevistas aos jornalistas no gabinete do diretor do presídio, Coronel José Bahia, que, por ironia do destino, ostentava na parede uma pintura artística retratando fielmente sua imagem milenar. Na cela número 14 do presídio São José, Henri Cristo abençoava os que vinham em busca de graças divinas. Uma junta psiquiátrica nomeada oficialmente pelo juiz Dr. Jaime dos Santos Rocha e presidida pelo Dr. Nerival Barros, examinou Henri Cristo e disse que, conforme perspectivas otimistas, só poderiam concluir um laudo sobre o Filho de Deus no dia do juízo final, alegando que ele atua numa esfera intelectual superior, considerada atípica. Em 15 de março de 1982, Henri Cristo saiu do presídio sem depender de advogados. Em 20 de abril de 1982, Henri oficializou a instituição da SOUST em Curitiba, capital do estado do Paraná, onde permaneceu por 24 anos até a transferência para Brasília, em 18 de maio de 2006. Brasília é a Nova Jerusalém do Apocalipse 21, a capital mística do mundo. A SOUST se constitui na formalização do reino de Deus sobre a terra. E o reino de Deus, diferente dos reinos terrenais, é um reino magnético, sutil, repleto de energias, sinais e luz. Henri Cristo fala ao vivo todos os sábados às 11 horas da manhã em nossa TV online, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial.